Olá, minhas amigas, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa manhã, boa madrugada, você que nos assiste de todo lugar do Brasil e a qualquer hora. Sou o professor Luciano Favaro, gravamos aqui dos estúdios do Gran Cursos Online em Brasília, no Distrito Federal. Hoje o nosso tópico de direitos humanos é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, muito cobrado em prova, toda prova você se depara com ela. E assim, a cada vez eles estão cobrando, as bancas estão cobrando sobre ela, e alguns pontos de divergentes estão sendo cobrados. Então nós estamos aqui hoje para trazer para você a declaração, salvo engano são 6 blocos, não é pequena, reconheço. Professor, por que você não falou em menos bloco? Bom, enfim, fique à vontade para assistir às vezes parte. Agora, eu vou te ser sincero, pelo menos esses 2 primeiros blocos não deixe de assistir, porque há muita divergência em bancas de concurso e a depender das bancas que você for prestar, você tem que levar esse conhecimento. Bom, essa matéria é muito cobrada em provas para a área de segurança, em especial para a de segurança pública, a exemplo da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional, agentes penitenciários de modo geral aí no Brasil. Então fique atento. Se essa declaração vier cobrando na sua prova, não subestime. Gente, são 30 artigos. 30 artigos, tem um preâmbulo com 7 considerandos, tem a declaração, mais umas questões que eu vou colocar aqui. Você não pode, é o melhor custo-benefício. Lembro de uma vez que numa prova para o STJ, salvo engano, era o cargo de técnico, enfim, agora não me lembro, mas era de ser técnico de segurança, lembrei, técnico de segurança, acho que é esse o nome do cargo. Técnico de segurança, se não foi no STJ, foi no MPU. Prova tinha 130 questões, 120, 130, aplicada pelo CESP, atual SEBRASP. 120, 130 questões. Dessas questões, 120 ou 130, 10 ou 12 eram de direitos humanos. Dessas 12, 10 eram da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só 10 questões. Numa prova de 120 questões, acho que não é nem 130, era 120, porque você sempre faz número par. 120 questões, 10 questões de Declaração Universal, é probabilidade muito... eu falo, né? Melhor custo-benefício que há. Com 30 artigos, você cobrar 10 questões, dos 30 artigos, 20 cobraram. Né? Mais o preâmbulo. Bom, então esse é o primeiro ponto. Não subestime este estudo da Declaração Universal. Vamos aqui falando bastante coisa ao longo das nossas aulas. Vamos começar e aí nós vamos tratando de assuntos bem específicos. Vamos ao nosso slide. A gente começa então com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí é o símbolo da declaração, né, sempre que você entra no site da ONU vai ter esse símbolo, reportando a Declaração Universal, símbolo da ONU ao fundo. É bom que você saiba que, olha só, já começa falando pelo próprio nome dela. É uma declaração, portanto a gente vai trabalhar com esse termo, esse termo, declaração aí no próximo slide, mas ela não é uma declaração de apenas um país ou de um conjunto de países, ela é universal, daqui que sai a característica dos direitos humanos da universalidade. Não sei se vai cobrar na tua prova, se for nós vamos indicar os vídeos das características dos direitos humanos, entre as características a universalidade é uma delas, dos direitos humanos. Quando eu falo dos direitos humanos, você pode ver, muito comum, na época ela foi falada de Declaração Universal dos Direitos do Homem de 48, tá? 1948, então é o ano dela, já vamos comentar isso. Então não é errado o primeiro nome que ela teve, mas o ideal é colocar direitos humanos, até porque se coloca direitos dos homens, parece que já é uma coisa pejorativa, porque está... Pejorativa não, digo, não, vamos melhorar, pejorativa, mas discriminatória. Isso é melhor. Homem no sentido de humanidade, correto, mas estamos colocando dos direitos humanos. O CESP já cobrou numa prova como Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. Aí o aluno, meu Deus, o que é isso? O professor Luciano não ensinou. Pois é a mesma declaração. Enfim, sem maiores problemas. Vamos começar aqui com algumas imagens para a gente relembrar. Nenhuma apologia a nenhuma... Essas imagens que não é apologia a nenhum símbolo, alguma coisa, é apenas histórico, para você relembrar. O que essas imagens remontam? O que elas nos lembram? Segunda Guerra Mundial. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos então a proposta de se elaborar um documento para que atrocidades que foram verificadas durante a Segunda Guerra Mundial não ocorressem mais. Então, é assim que começa a nossa história. A nossa história perpassa pela criação da ONU no ano de 45, quando se verificou essa necessidade de se estabelecer
proteção aos direitos humanos. Essa é a foto da ONU, à frente dela hasteada uma bandeira de cada país, a Organização das Nações Unidas. Não estamos aqui nessa aula para falar sobre a criação da ONU, tem aula específica para isso, se for o seu conteúdo do teu edital, nós vamos mencionar, fiquem tranquilos. Mas é isso, então com a fim da Segunda Guerra Mundial e a instalação da ONU, no ano de 45, verificou-se que no âmbito internacional nós não tínhamos nenhuma declaração acerca dos direitos humanos. O que nós tínhamos apenas era documentos internos dos estados que indicavam a proteção dos direitos humanos. Findada a guerra, os líderes mundiais decidiram complementar a promessa de nunca mais permitir atrocidades como as que haviam sido vistas na guerra. E aí, eles elaboram um guia para garantir os direitos de todas as pessoas em qualquer lugar do mundo. Correto? Então, a primeira coisa que eles elaboram é um guia, lá em 1945, com a criação da ONU. Bom, esse guia ele foi apresentado. Todo ano na ONU existe uma Assembleia Geral. Então, a primeira Assembleia Geral que foi realizada foi em 46. Na primeira Assembleia Geral da ONU, que foi no ano de 46, ela é sempre realizada geralmente no final do ano, atualmente, e foi lá repassado esse guia. Aí esse guia foi encaminhado para a Comissão de Direitos Humanos, tá certo? Para que fosse lá feito estudos preparatórios, tal, para criar uma Declaração Internacional de Direitos Fundamentais, obviamente. Então essa é uma foto que retrata a Assembleia Geral da ONU. Posteriormente, na primeira sessão dessa Comissão de Direitos Humanos, a primeira sessão que teve da comissão, veja que teve a primeira Assembleia Geral, onde pegou o guia e encaminhou para a comissão. E aí a comissão se reuniu no ano seguinte, 47, a primeira sessão dela, para pegar esse guia e transformar naquilo que se chamou de esboço preliminar de uma Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Veja que o nome dela não era nem Declaração Universal, era a proposta de Declaração Internacional. Aí, desta comissão, criou-se um comitê, um pouquinho menor, formado aí por 8 países, e eles tiveram como missão pegar esse esboço preliminar e transformar isso numa declaração universal. O comitê ele foi presidido pela Eleanor Roosevelt, que ela era viúva do presidente Franklin Delano Roosevelt, e dessa comitê que decorreu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o texto dela. Aí está uma foto da Eleanor Roosevelt segurando a Declaração Universal impressa num papel, obviamente, provavelmente um papel A3, né, um pouco maior aí do que o A4, se não um papel maior. Resumindo, esse é o texto já pronto. Ela foi a presidente. Foram 8 países que participaram, né? Então teve ela, os Estados Unidos, representado por ela, que foi a presidente da comissão. Teve a França, da França teve o René Cassin, que foi o que elaborou o primeiro rascunho da declaração lá atrás. Ele foi considerado o pai da Declaração Universal, acabou até recebendo um prêmio Nobel, em 68, por causa disso. Tá? É interessante você ver, que até coloquei aqui uma explicação, que quando ele foi receber o prêmio Nobel, ele referenciou o pernambucano Austregésilo de Ataíde, que teve muita participação, muita ajuda para ele quando foi elaborar o rascunho da Declaração Universal, apesar do Brasil não ter participado desse comitê. Tá? Teve nesse comitê um representante pelo Líbano também, aqui pouco importa o país, era apenas as pessoas que estavam ali envoltas com a proteção dos direitos humanos, por isso que elas foram indicadas, que é o Charles Malik. Pela China foi indicado o Peng Chong-chan, pelo Chile o Herman Cordeiro Santa Cruz. Tentaram pegar países de cada continente. Pela antiga União Soviética, teve 2 representantes ao longo dos trabalhos, teve o Alexandre Bogomolov e o Alexei Pavlov, e um substituiu o outro, uma vez que apenas um representante de cada país era permitido. Pelo Reino Unido, também tiveram 2 representantes, porque um foi substituído aí por motivo de saúde, então inicialmente foi o Lord Duxton, e depois o Geoffrey Wilson, né, nas sessões posteriores. E pela Austrália, o William Hodgson, né? Deve ser Hodgson. Então você vê que está representando vários continentes. Aí, ó. Austrália, Reino Unido da Europa, a antiga União Soviética também pela Europa, Chile, da América do Sul, China, da Ásia. Aí você tem o Líbano também, a França da Europa, Estados Unidos aí da América do Norte. Muito bem? Ok, então era isso. Bom, então aí pela Comissão de Direitos Humanos, que o comitê estava ligado a ela, nós tínhamos o John Peters Humphrey, que era o canadense. Ele era o diretor. Cuidado que o Canadá não participou do comitê, tá bom? Ele apenas fez parte lá ele era
da Comissão de Direitos Humanos, que era o comitê ligado à época. Tá bom? Bom, tudo isso para você ver que envolveu o trabalho de várias pessoas. Ah, será que vão cobrar isso em prova? Eu não sei, eu estou te passando aqui rapidamente, perdemos o quê? 3 minutos, 4? Não é nem perder, de repente você ganha. Lá pergunta se foi uma comissão formada por 8 pessoas. Sim, foi por 8 pessoas nesse comitê. Uma comissão não, um comitê. Esse comitê estava ligado à comissão? Estava. Então teve um rascunho preliminar feito lá pelo comitê, depois um esboço preliminar, um guia, depois o guia fez um esboço preliminar, e o esboço preliminar se tornou na declaração pelo comitê. Muito bem? Ainda voltando ao histórico, né? Voltando ao histórico aí agora da declaração em si, depois que a declaração foi aprovada por esse comitê, foi elaborada e aprovada pelo comitê, ela então é levada para a Assembleia Geral da ONU. Então, no dia 10 de dezembro de 48, a Assembleia Geral da ONU ela aprova, mediante a resolução 217-A, item 3, em 10 de dezembro de 48, ela aprova a Declaração Universal de Direitos Humanos. Venha comigo. Então, 10 de dezembro de 1948. Não pode esquecer essa data. Dia em que mamãe nasceu, né? Minha mãe nasceu nesse dia, 10 de dezembro de 48. Só que eu vou guardar a data da sua mãe para a prova, mas parece, né? Parece que vou... Brincadeiras à parte, eu falo com minha mãe, eu falo, mãe, ó, você já estava nascendo num mundo melhor. Se a Declaração Universal é cumprida ou não, e é muito não cumprida, inclusive pela China, que fez parte lá do comitê, fato é que já se propunha, naquele momento, assegurar direitos humanos que nem se falavam à época. Bom, resumindo a história toda é isso. 10 de dezembro de 48, a Assembleia Geral aprova o estudo lá, os estudos, né, e o documento elaborado pelo comitê. Ok? Bom, características da Declaração Universal. Venha comigo para a gente começar esse assunto. A Declaração Universal, como eu falei para vocês, ela tem 30 artigos. É bem tranquilo de estudar ela, não tem muito mistério quando você olha os artigos. O que apenas te chama a atenção é que você tome cuidado para não confundir esses artigos, cadê aqui a caneta, com a Constituição Federal. Constituição Federal. Aí eu comento assim com os alunos, olha, vem comigo. Como que eu faço para estudar? Simples. Primeiro, as nossas aulas já vai tratar disso. Vai olhando a Constituição e o texto da declaração. Eu vou comentar só um ponto aqui que eu volto a tratar lá na frente. Quando você olha a Constituição, ele está escrito assim, a todos assegurado direito de locomoção. Não fala isso, direito de locomoção? Perfeito. Aqui também tem, na Declaração Universal também tem. Só que na Constituição diz assim, vírgula, em tempos de paz. Na Constituição está isso. Quando você olha a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não está prevista em tempo de paz. Por que não está previsto? Porque, em tese, não é para haver guerra. Ou Estados Unidos, ou Rússia, não vão guerrear na Síria, né? Sim, olha lá, não é para haver guerra, não é para haver guerra. Agora, né, essa é a Declaração Universal. O Brasil foi mais específico. O que você percebe? Que a Declaração Universal traz regras gerais e os países estabelecem regras específicas. Agora, quando você começa a ler a Constituição Federal, parece que foi copiada a declaração. Parece não, José. Cobraram até, Maria, cobraram até isso numa prova um dia. Perguntaram assim, a Constituição Federal, entre as constituições dos países tiveram por base a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Sem dúvida, foi muito influenciada pela Declaração Universal. Por que foi influenciada? Você já tem um órgão da ONU que estabeleceu os mínimos, os direitos fundamentais. Quando eu falo Constituição, entenda a parte dos direitos fundamentais, obviamente. Você já tem uma declaração da ONU que estabelece quais são os direitos fundamentais que todas as pessoas têm que assegurar, nada melhor que internamente parece um pleonasmo, mas internalize as regras da Declaração Universal. E aí você faz isso através da Constituição. Bom, então primeiro ponto, trata-se uma declaração que tem 30 artigos. Avancemos. Ela é precedida de um preâmbulo. Então não se preocupe, nós vamos ver isso aqui no terceiro bloco, quando falarmos desse preâmbulo. O preâmbulo aí ele vai ter 7 considerandos. Considerando que isso, considerando que ocorreram atrocidades assim, assim, assado. Considerando que os países, É isso, considerando. 7. A Constituição Federal, Constituição Brasileira, da República Federativa do Brasil, ela também tem um preâmbulo, correto? Diferentemente da nossa Constituição, que ela não é de, como fala assim, ela não tem a obrigação de, como a gente fala lá, de reprodução obrigatória nas constituições dos estados, assim já interpretou o STF, ou seja, você tem não significa que o preâmbulo seja uma norma da Constituição.
A declaração, o preâmbulo, de modo geral, no direito internacional, os preâmbulos dos tratados, dos documentos, são considerados, sim, para fins de interpretação. Tá? Nela se assegura, entre outros, o princípio da indivisibilidade dos direitos humanos. O que é isso, professor? O que é indivisibilidade dos direitos humanos? Bom, remeto você para nossas aulas de características ou princípios dos direitos humanos. Mas dizer que algo é indivisível é dizer que ele não pode ser separado. O que adianta você me assegurar direito à vida se eu não tenho direito ao alimento? Né? O que adianta você me assegurar... Vamos melhorar. O que adianta você me assegurar direito à liberdade de locomoção se eu não tenho direito a alimento ou à vida? Me parece que para eu ter liberdade de locomoção tem que ter direito à vida, senão eu vou me locomover e você vai me matar. Falando isso eu e o Estado. Correto? É isso, é indivisível. Os direitos não podem ser separados. E isso já remete a um outro ponto. Venha comigo. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mencionou-se e especificou-se os direitos humanos de primeira e segunda geração. Isso aqui que é isso, primeira e segunda? Também remeto você para nossas aulas lá nesse assunto. Quando eu falo remeto, fique atento. Às vezes não está disponibilizado o vídeo, não é porque a gente esqueceu ou não está gravado, é porque não cobra. Então vou fazer uma rápida revisão aqui, porque se não cobrar, não vai estudar algo que não vai cobrar, já é muita coisa. Mas primeira geração, quando eu trato, eu me refiro aos direitos chamados direitos civis e políticos. Correto? Quando eu trato em segunda geração, eu já me refiro aos direitos econômicos, aqui é uma setinha, tá? Ficou meio ruim, ó. Eu me refiro aos direitos, pagou a linha inteira, né? Aos direitos econômicos, sociais e culturais. Eu tenho isso na Constituição Federal? Tenho sim. Direitos econômicos, sociais e culturais, tem lá, artigo 170, econômico, social, artigo 6º, 7º, tal, educação, instrução, que é educação, enfim, tem vários lá. Culturais, tem, 215 fala de direitos culturais. Tem direito civil na Constituição? Tem, olha o artigo 5º, você vai ver vários exemplos de direito civil, direito à herança, direito à liberdade de religião, direito à liberdade de locomoção, tal. Direitos políticos? Tem, artigo 14, direito a votar, ser votado, tem tudo lá, tá? Quando eu falo primeira geração, eu me refiro aos direitos negativos. Já quando eu trato de direito econômico, social e cultural de segunda geração, eu trato dos direitos o quê? Positivos. Por quê? Vem comigo. Direito civil ele é considerado negativo porque o Estado tem que se abster de interferir na vida do cidadão. Não pode. Você quer liberdade de locomoção? Então não prenda indevidamente a pessoa. Você quer liberdade de locomoção? Então não viole a liberdade de religião dela. Já os direitos econômicos, sociais e culturais são positivos porque o Estado tem que positivar, tem que fazer, tem que agir. Ponto. Simples assim, repito, é o que basta para a sua prova, se for só a Declaração Universal dos Direitos Humanos, primeira e segunda geração. Aí, só são essas duas gerações? Não, hoje se fala até em oitava geração. Aqui para nós, direitos humanos, eu sempre falo que basta até a terceira, direitos humanos internacional. Aí eu coloquei assim, ó, venha comigo. Entenda, portanto, que não foram especificados os direitos de terceira geração. Então, quando você vai ler a Declaração Universal, não tem lá especificado direito de terceira geração, não tem. Correto? Não tem especificado. Apenas se fez menção aos direitos de solidariedade, ou fraternidade, no artigo 1º. Bom, essa ideia de fraternidade, ou solidariedade, já existe desde a Revolução Francesa. Qual que era o lema da Revolução Francesa? Qual que era? Vamos lá, me ajude. Vamos ver se eu pego uma outra corzinha para facilitar aqui, ó. Vamos ver se faz azul. Fica boa. Qual que era o lema? Liberdade, liberté, não era? Igualdade, igualité e fraternidade. Então, ou seja, quando eu falo em liberdade, eu estou diante de qual geração? Primeira. Quando eu estou diante de igualdade, eu falo de qual geração? Segunda. Quando eu estou diante da fraternidade, eu estou diante de qual geração? Terceira. Então, o que eu falei, ó, na declaração você não vai encontrar direitos de fraternidade, hoje tidos direitos de solidariedade. Só me dá um exemplo de direito de solidariedade. Quer um exemplo de direito de solidariedade? Proteção ao meio ambiente, proteção, defesa do consumidor, são direitos de terceira geração. Você vai lá, lê a Declaração Universal, será que você vai se deparar? A proteção, os países terão que se reconstruir pós-guerra respeitando a proteção ao meio ambiente. Não tinha isso, não se pensava nisso. Começou a estudar essa ideia na década de 70. Antes disso não se tinha essa noção que a proteção ao meio ambiente era um direito fundamental, assegurado a todos, inclusive às gerações futuras, como está no artigo 225 da Constituição, e dentro dessa ideia de solidariedade, que enquanto os direitos de primeira e segunda geração estão restritos aos interesses individuais,
A fraternidade está em relação aos direitos o quê? Coletivos, direitos difusos e coletivos, dito. Por isso que a gente fala a terceira geração como direitos transindividuais, transcende a vontade do indivíduo. Resumindo, você for ler a Declaração Universal, você não vai se deparar, não vai ter lá um artigo especificando os direitos de terceira geração. Ah, então quer dizer que eu posso afirmar que na Declaração Universal de Direitos Humanos eu só tenho direitos de primeira e segunda geração? Sim, sem dúvida. Mas você acabou de dizer que no artigo 1º referencia-se à fraternidade, que como eu disse, desde a Revolução Francesa já se havia a ideia da fraternidade, mas não se enumerou os direitos de fraternidade. Bom, para encerrar esse bloco, ele é um bloco um pouco menor, porque nós vamos dividir esse assunto com outro, senão vai ficar muito complexo. Olha só. Na Declaração Universal, assegurou, como eu falei, direitos de primeira e segunda geração. Quando você quiser saber os direitos de primeira geração, você vai ler os artigos. Os artigos. Segundo, teve um dia que um aluno mandou uma... Olha só, mas você falou artigo 2, não é artigo 2, é artigo 2º. Gente, o correto é inciso romano, é falar realmente em número ordinal. Mas depois, quando chega lá no inciso da Constituição, ninguém fala 71º, né? Tu não fala 71, ninguém fala 70º, 50º, 55º, ninguém fala, é para falar também. Então, se for a regra aqui, mas de modo geral, se eu me referir aqui ao artigo 1º, o artigo 1, artigo 2º, o artigo 2, considerem a mesma coisa. Beleza, meus amigos, minhas amigas? Por gentileza, não vamos ter isso aqui como um erro do professor, apenas para comodidade, para facilitar o nosso aprendizado, para ser um pouco mais célere até. Então vamos imaginar, se você pegar do artigo 2º ao artigo 21, você vai ter direitos de primeira geração. Primeira geração. Se você pegar dos artigos 22 ao 20 e... Eu tenho que contar no dedo aqui, 28, 29, 30 é o encerramento, então é 27. Ou 27º, você estará diante dos direitos de segunda geração. Mas cadê o artigo 1º? O artigo 1º é uma abertura, uma introdução do tema, então não contamos aqui. Aí os artigos 20, como é que é? Artigo 28, ao 28º ao 30º. Esses artigos é um encerramento, enquanto o artigo 1º é uma abertura, esse artigo é um encerramento. Então, resumindo, essa história, por ter feito no slide anterior, deixei um slide em branco para isso, oh meu Deus, vamos fechar aqui, ó. Então, artigos 1º ao 21º ficou muito ridículo lá, primeira geração, perfeito? Primeira geração, artigos 22º ao 27º, segunda geração. Aqui o artigo 1º, eu sempre coloco assim, introdução, tá? Só para referenciar lá a fraternidade, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E os artigos, 28º ao 30º é o encerramento dela. Ok? Eu vou até apagar daqui para não dificultar, né? Para facilitar a explicação lá no outro slide. Bom, meus amigos, era isso que nós tínhamos que falar nesse primeiro bloco, essas observações, características da Declaração Universal. Tem mais uma característica que trata da natureza jurídica dela, que virá no próximo bloco. Aí a gente fecha esse primeiro bloco e o segundo e faz alguns exercícios. E ao longo das aulas a gente vai fazendo outros exercícios e comentando como isso já foi cobrado em prova. Deixa lá então só no slide, para quem não teve tempo para copiar, coloca lá para nós, ó, para encerrar. Então, artigos do 1º ao 21º, primeira geração, 22º ao 27º, segunda geração, 28º ao 30º, alguns falariam que é a segunda geração também. Não, mas o foco deles é outro. Eu vou explicar para vocês qual é o foco desses artigos finais. E o artigo 1º é uma introdução, como eu disse, apenas para se referir aos direitos de liberdade, igualdade e fraternidade, em que pese, para encerrar esse bloco, a fraternidade não estar especificada. Melhor dizendo, os direitos de fraternidade não estarem especificados. Bom, encerrado esse ponto, vamos fechar esse bloco. Para o próximo a gente volta com mais características, em especial sobre a natureza jurídica na Declaração Universal. Até já.